Item 6 da pauta. Projeto de lei número 2857/2019, da nobre deputada Chérida, que altera a lei 8.069, de 3 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer o aumento de pena ao crime de aliciamento de crianças e adolescentes pelo uso de aplicativo de comunicação via internet. Para proferir o parecer, passo a palavra à nobre deputada Laura Carneiro. Senhor presidente, com sua aquiescência, eu vou direto ao voto. Senhores deputados, no caso concreto, compete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a análise da constitucionalidade, da juridicidade, da boa técnica e do mérito da proposição. Quanto à constitucionalidade formal, substitutivo da Comissão de Seguridade encontra-se amparado no artigo 22 e 23, 24, 48 e 61, todos da Constituição Federal. Já em relação à constitucionalidade material, o texto é do substitutivo, nada ofende aos princípios da Constituição. Ademais, a proposição e o substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, que à época se chamava assim, têm juridicidades considerando, além de inovarem no ordenamento jurídico brasileiro, não contrariam regras e princípios de direito. Quanto à técnica legislativa, a proposta do substitutivo da comissão atende aos requisitos da Lei Complementar 95. No mérito, senhor presidente, entendo que o texto e o substitutivo da Comissão de Seguridade chegam para análise em boa hora, considerando o grave e importante relato trazido pelo youtuber Felca sobre a adultização de crianças, oportunidade na qual apresentou casos sérios de exploração e sexualização de menores nas redes sociais, com amplo material audiovisual. Ademais, ele relata como pais e criadores de conteúdo estão colocando crianças em situação inadequadas para a sua faixa etária, visando obter maior engajamento e, consequentemente, lucro em plataformas de redes sociais. Para além disso, o youtuber também aponta o papel ativo dos algoritmos dessas redes na disseminação desse tipo de conteúdo, pois criam um ambiente que facilita a ação de criminosos sexuais. Chefe, nem eu estou me ouvindo. É, pois, um caso típico de urgência. Obrigada. É, pois, um caso típico de urgência na atuação do Congresso Nacional. Com efeito, o artigo 227 da Constituição estabelece o dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. De fato, a exploração sexual de crianças e adolescentes é uma conduta terrível, fere princípios fundamentais e valores inegociáveis previstos na Constituição. Essa prática cruel atenta contra a dignidade, a proteção integral, o desenvolvimento saudável de menores, valores fundamentais assegurados pela Carta de Outubro. É de responsabilidade do Estado, especialmente do Congresso Nacional, fortalecer e endurecer as penas para esses crimes, demonstrando compromisso com a proteção das crianças e adolescentes diante de verdadeiros criminosos. A omissão estatal, no caso, significa a conivência com a criminalidade, gerando um ambiente de absoluta insegurança para toda a nossa sociedade. Normalmente, nas redes sociais, ferramenta pouco conhecida pela população de uma maneira geral. A propósito, o ministro Roberto Barroso pondera: a dignidade humana funciona tanto como justificação moral quanto como fundamento normativo para os direitos fundamentais. Por outro lado, a tipificação de uma conduta ou aumento de pena passa necessariamente pela análise da proporcionalidade, da perspectiva da necessidade e adequação. Luiz Flávio Gomes, saudoso colega deputado federal e brilhante professor de direito penal, ensina: toda intervenção penal, à medida que implica a restrição ao direito fundamental, destacando-se o direito à liberdade de locomoção, só se justifica se necessária. Isso é,
Toda medida restritiva de direito deve ser a menos onerosa possível. A intervenção penal é a última das medidas possíveis. Logo, deve ter a menor ingerência possível. A pena de prisão, do mesmo modo, só pode ter incidência se absolutamente necessária. Sempre que possível, deve ser substituída por outra sanção, adequada ou idônea ao fim do que se propõe e, desde que haja proporcionalidade e equilíbrio entre a gravidade da infração e a natureza e intensidade da medida ou da pena combinada e aplicada. Dessa forma, senhor presidente, entendo que a medida é mais do que necessária. Não há outra medida eficaz para o combate da conduta e adequada. O aumento de pena de 1/3 se justifica, porque o meio utilizado é de grande repercussão e difícil acompanhamento pelas autoridades policiais. Ante ao exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa do PL 2857 de 2019, da ilustre deputada Sheridan, e do substitutivo adotado pela Comissão de Seguridade Social e Família, e no mérito pela aprovação do projeto na forma do substitutivo pela comissão adotado. Esse é o parecer, com agradecimento a Vossa Excelência pela relatoria e parabéns à deputada Sheridan pela apresentação do projeto em 2019, quando nós, essa casa, a Câmara dos Deputados, já se debruçava sobre o tema. Agradeço a Vossa Excelência. Em discussão a matéria, forma o plenário que há 2 oradores para discutir a matéria. Capitão Alberto Neto, com o deputado Orlando Silva. Obrigado, presidente. Primeiro, eu estou feliz por ver a esquerda favorável a essa mudança de mentalidade da esquerda em um aumento da penalidade, que a gente precisa majorar a penalidade dos criminosos no nosso país. Isso é notório, que a gente precisa aumentar todas as penas. 2 semanas atrás nós votamos aqui, eu fui o relator do projeto, castração química, dobramos a pena para o estupro, e nós temos que seguir esse caminho em todo o Código Penal. A gente não pode mais mostrar que o crime compensa, porque hoje no Brasil, com as penas que nós temos, o crime compensa. E agora nós estamos falando sobre crime contra as nossas crianças. E majorar essas penas é necessário. O Brasil é o 5º país do mundo em abuso infantil. 85% dos casos são meninas. 67% dos casos acontecem dentro da casa. São de pessoas próximas. A gente precisa proteger cada vez mais as nossas crianças. O criminoso tem que entender que se ele tocar o dedo em uma criança nossa, brasileira, a pena tem que ser muito dura, para servir de exemplo para todos. Então, ao ver a esquerda votando favorável, eu vou relembrar que a gente precisa fazer isso em todo o Código Penal. Mas como nós estamos falando do abuso infantil, um tema trazido recente agora por um brilhante vídeo do influencer Felca, onde mostrou que as nossas crianças estão sendo erotizada nas redes sociais, que os próprios pais estão fomentando isso. E a gente começa a relembrar do perigo que é a erotização com as nossas crianças. Agora eu lembrei, não sei se o Nicolas vai lembrar, de um vídeo do museu, uma apresentação que tinha um homem nu lá no MASP, e as crianças ao redor, e a esquerda aplaudindo aquele vídeo. Mas que bom que eles estão arrependidos. Nunca é tarde para proteger as nossas crianças. Que ali o Brasil inteiro estava vendo essa coisa horrorosa e tinha gente da esquerda defendendo que era cultura.
Chegou a hora de a gente dar um chega nesses abusadores, nesses pedófilos. A gente tem que trazer novos temas aqui. Tem que ter castração química para pedófilo. O Brasil é o 5º país do mundo, minha gente, no número de abuso das nossas crianças. E essa discussão é importante. Eu estava ontem, acho que era com a Sam, ontem debatendo lá na CNN, sobre as questões das redes sociais. Que a gente, lógico, que não é regular as redes sociais, é utilizar uma cooperação das redes sociais com as polícias. Quem tem que ser punido são os pedófilos, que a polícia tem acesso fácil às informações, essa cooperação, para que a gente possa encontrar esses criminosos o mais rápido possível. E aí usar a tecnologia ao nosso favor. Agora, vamos ficar atento, porque estão querendo colocar jabuti para regular e censurar a rede social. A gente não vai permitir usar um tema tão precioso para a gente, que é defender as nossas crianças, para regular as redes sociais. Então, parabenizar a Laura Carneiro pelo relatório, pela majoração da pena, que a gente faça isso em todo o Código Penal. Então, contem comigo sempre. Obrigado, presidente. Vou passar a palavra aqui para o deputado, ainda dentro do meu tempo. Deputado Zé Trovão. Zé Trovão. Senhor presidente, esta casa hoje tem como missão cumprir o seu maior trabalho, defender de maneira categórica, direta, as nossas crianças. E muito bem foi falado pelo nosso amigo e deputado lá do Amazonas, capitão Alberto, sobre a hipocrisia. A mudança repentina na atitude da esquerda. Isso até nos deixa feliz, mas isso já poderia ter acontecido antes aqui na casa. Quando a gente vê o projeto 2857 de 2019, até estava falando aqui com a nossa assessoria, aumentar em 1/3, não, nós tínhamos que aumentar a pena para quem comete crimes contra a criança, tinha que ser prisão perpétua. E se pudesse mudar uma cláusula pétrea da Constituição, tinha que ser cadeira elétrica. Porque crime contra a criança não é possível de se aceitar. Na verdade, no Brasil não se deveria aceitar crime nenhum. Mas quanto à criança, é pior. É muito pior. Porque quando você acaba com a infância de uma criança, você está destruindo o futuro do seu país. Porque essa criança talvez nunca mais vai ter condições psicológicas de se transformar num homem ou numa mulher que terá um trabalho para defender a sua nação. Destruir a infância é algo muito grave. E eu fico aqui me perguntando, será que nós seremos capazes, Nicolas, de mudar e acrescentar cada vez mais penas mais duras, Jordi? Porque eu acho pouco que nós estamos fazendo aqui hoje, é pouco. Nós temos que ir mais a fundo. Bandido, criminoso tem que ser tratado como tal. Não tem que fazer massagem. Nós temos que fazer com que a justiça aconteça de maneira justa. A Bíblia diz: ai daquele que tocar nos meus pequeninos. Ai daquele. E nós sabemos que esses monstros pagarão depois da vida. Mas nós temos que fazer pagar em vida também. Tem que pagar aqui e depois daqui. Isso é o mínimo que a resposta que nós temos que dar ao Brasil. Então, presidente, parabéns. Parabéns a todos dessa comissão que hoje baixaram as suas bandeiras, largaram a hipocrisia de lado e estão fazendo algo que realmente terá resultados positivos à nossa nação. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado. 7 minutos, disponível.
Senhor presidente, senhores deputados, eu quero cumprimentar o presidente por ter essa sensibilidade de fazer com que a comissão possa avançar num tema tão importante, um tema que nós sempre, à direita, os conservadores, sempre defenderam de forma muito contundente. E esse vídeo do Felca foi muito revelador, porque ele revelou realmente como as redes precisam de certos mecanismos de controles para que essas práticas não sejam mais perpetuadas, para que haja o combate à pedofilia e que haja a proteção das crianças. Também tem esses desafios aí que são desumanos. Revelou também como existem pais que são verdadeiros monstros, que adultizam seus filhos com fins de obter uma ganha financeira, obter um ganho financeiro. Isso é monstruoso. Esses pais também devem ser responsabilizados. É papel da Câmara dos Deputados também se debruçar sobre legislações que possam punir os pais que não têm uma paternidade, uma maternidade responsável. E também revelou como nós precisamos punir com mais rigor pedófilos. Algo que a esquerda nunca quis, nunca se interessou em fazer aqui na Câmara dos Deputados. Temos que endurecer mais penas para pedófilos. E revelou a hipocrisia da esquerda, que está tentando sequestrar essa pauta, busca sequestrar a pauta de defesa, proteção das crianças, porque na verdade quer censurar as redes sociais, mas nunca se preocuparam com a defesa da infância e da adolescência e com o combate aos pedófilos. Eu trago aqui alguns exemplos de leis, de projetos que foram votados nessa casa e que não tiveram aqui, não tiveram a ajuda, a contribuição da esquerda e dos governistas. Lei 15.035 de 2024 criou o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Lula vetou o dispositivo que previa a manutenção dos dados dos pedófilos por 10 anos após o cumprimento da pena. Ao meu ver, esse projeto já estava errado, porque na verdade os dados do pedófilo têm que ficar para sempre, mesmo após o cumprimento da pena, porque pedófilo não tem ressocialização, não tem recuperação. Só que Lula vetou esse dispositivo, ou seja, após o cumprimento da pena, ele é um sujeito novo, é uma alma nova, e ele não pode ter mais os seus dados no cadastro de pedófilos e predadores sexuais. E até hoje, o Lula não criou o cadastro que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, pelo Congresso Nacional. Nós vimos recentemente também, ano passado, o PL 3976 de 2020, que estabelecia a castração química para pedófilos. Sabe quem foi que votou contra? A esquerda, os governistas. E Lula já anunciou que se for votado no Senado, ele vai vetar. Lula disse que vai vetar esse projeto. Teve também aqui PL 1112 de 2023, recentemente, coisa de um mês. Um projeto que estabelecia a exigência de cumprimento de pena de 80% para criminosos hediondos. Cumprimento da pena hoje, para quem comete crime hediondo, é risível. O cara que comete estupro de vulnerável, o cara que sequestra, que comete diversos tipos de crimes que são os mais abomináveis, que estão nesse rol de crimes hediondos, hoje eles cumprem uma pequena parcela da pena e depois são colocados nas ruas. E nós votamos uma legislação para aumentar para 80% de cumprimento da pena, ao meu ver tinha que ser 100%, mas o STF jamais permitiria isso, para crimes, inclusive como exploração sexual infantil, armazenamento e compartilhamento de material pornográfico infantil, estupro de vulnerável. E a esquerda, os governistas votaram contra esse projeto para permitir que esses criminosos continuem com esses benefícios penais. Então aqui alguns deputados de direita diziam que eles estão mudando de ideia, dizendo que a esquerda finalmente acordou para isso. Não acordou nada. Essa nunca foi a pauta deles. Só que eles estão buscando sequestrar, porque o que eles querem, na verdade, é regulação das redes sociais para censurar todos.
e não simplesmente focar no problema que está sendo alvo desse debate que o Felca trouxe de uma forma muito feliz e que, inclusive, o Lula já anunciou que vai enviar um projeto para regulação das redes sociais. Ele não criou nem o cadastro de pedófilos e predadores sexuais e agora quer dizer que vai regular as redes sociais com base nessa denúncia feita pelo Felca. Não vamos permitir, vamos aqui lutar para que as redes sociais tenham mecanismos de controle contra pedófilos, contra esse tipo de práticas que vem acontecendo, que foram denunciadas contra influenciadores como Ítalo Santos, para que as redes sociais não entreguem mais esses conteúdos com base em algoritmo. Às vezes um pedófilo vai lá ver uma criança e aquilo começa a ser entregue para ele por conta do algoritmo. Vamos lutar para que isso cesse. Rede social não pode agir dessa forma, mas censurar as redes sociais por conta de questões políticas, isso nós não vamos permitir. E vamos nos debruçar aqui para que pedófilo tenha pena mais rigorosa, tenha cadeia, de fato, e que haja aqui uma responsabilização de pais irresponsáveis como esses que foram demonstrados nas denúncias do Felca. Obrigado. Para discutir a matéria, deputado Orlando Silva. Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, presidente, eu quero cumprimentar a deputada Laura Carneiro pelo relatório que apresentou, um relatório objetivo, sucinto, direto, que valoriza uma iniciativa de uma extraordinária deputada, a deputada Chérida, a quem homenageio nessa manhã. Tive a oportunidade de conviver com a deputada Chérida num dos processos importantes de debate sobre reforma política. Ela se dedicou muito àquele tema e tivemos um resultado importante ao final daquela comissão especial. E eu sei que a deputada Chérida, mesmo hoje parlamentar no seu estado de origem, no estado de Roraima, ela segue com atenção muito dedicada a políticas públicas de apoio e proteção à infância e à adolescência. Então eu queria aqui render as homenagens à deputada Chérida e agradecer à deputada Laura Carneiro pelo relatório. E eu quero discutir, presidente, o que nos motiva a examinar essa matéria, sem antes fazer um registro, depois de ouvir o colega que me antecedeu, que tenta travar uma luta política, estabelecer o campo de direita e esquerda, distorcendo posições políticas da esquerda, manietando dados e informações para induzir a opinião pública acerca dos debates que nós fazemos sobre a legislação penal e processual penal. Mas devo dizer ao deputado Jordi que nós podemos aprofundar os debates aqui acerca de agravamento de penas. E tem uma inclinação, a tendência a ser favorável ao agravamento de penas de vários tipos. Poderíamos começar com os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Poderíamos agravar duramente as penas daqueles que tentam dar golpe de Estado e afetar a democracia no Brasil. Poderíamos debater crimes de lesa pátria, como aqueles que são praticados pelo senhor Eduardo Bolsonaro nesse momento nos Estados Unidos. Deveríamos ter um tipo específico e penas duríssimas, duríssimas, contra esse traíra, Judas Iscariotes, que ataca o Brasil desde os Estados Unidos. E o que é pior, sendo deputado federal. Não tem explicação para ele ainda seguir sendo um deputado federal, atacando o interesse nacional, produzindo desemprego no Brasil. Portanto, deputado Helder, aqui nós temos motivos para aumentar a pena. Deveria ser pena dura, deveria ser colocar na cadeia quem ataca os interesses do Brasil, como esse elemento chamado Eduardo Judas Iscariotes Bolsonaro. Mas voltando ao tema que nos traz a discussão até aqui, eu acredito que a nossa comissão acerta ao priorizar projetos de lei que protejam a infância e a adolescência. É mais do que adequado e urgente que nós possamos votar essa proposta, por exemplo, que agrava a pena de crimes contra adolescentes, não apenas contra a infância. O Brasil inteiro ficou chocado com o vídeo do influenciador Felca,
milhões e milhões de brasileiros ficaram enojados, impactados, revoltados com aquelas imagens que expõem a exploração sexual de crianças, expõem o abuso dessas crianças, que mostra os métodos utilizados por pedófilos, que tratam, inclusive ferindo a infância, crianças como se fossem pequenos adultos, destruindo aquilo que é um dos momentos principais da formação do ser humano, do seu desenvolvimento cognitivo, do seu desenvolvimento emocional. Portanto, é mais do que fundamental que nós possamos adotar projetos de lei que avancem nesse sentido. Considero até que o prazo dado pelo presidente Hugo Mota é um prazo longo. Espero que na próxima semana, na Comissão Geral, possamos aprofundar as discussões e possamos, num prazo breve, votar uma medida forte de proteção da infância e da adolescência. Eu sei, nesse momento, presidente Paulo Aze, existem 60 projetos de lei na Câmara dos Deputados que vai da extrema-direita à esquerda, defendendo o mecanismo de proteção à infância e adolescência. Portanto, é fundamental que nós possamos examinar essas propostas. Mas eu quero, presidente, fazer uma referência a um projeto de lei apresentado pelo senador Alessandro Vieira, salvo engano, do MDB do estado de Sergipe, PL 2628, que foi votado e aprovado no Senado. Esse projeto de lei, ele tem como foco a proteção da infância e da adolescência. E eu defendo que essa proposta seja a base do debate que a Câmara vai fazer. Porque já veio de uma casa. O deputado Nicolas Ferreira é testemunha que eu abordei ontem no plenário, apontando esse projeto como uma base possível para que nós avancemos num prazo curto, sobre esse tema, pela sensibilidade e urgência que tem. Devo dizer, presidente, que esse projeto ele tem uma inspiração, que é a Lei da Segurança Online, votada no Reino Unido, que nesse momento está sendo aplicada. A Lei da Segurança Online, que tem como foco infância e adolescência, e eles têm um requisito que não está bem nítido no projeto do senador Alessandro Vieira, mas eu defendo que seja um requisito essencial, que é segurança por designer. Os aplicativos devem ter a segurança como requisito desde a sua elaboração, porque isso vai estruturar os aplicativos utilizados por crianças com reforço na segurança que é exigível, para muito além do controle parental. Eu defendo que é essencial multiplicar, sofisticar e, ao mesmo tempo, simplificar no acesso e na ativação o controle parental. Nós não temos cultura no Brasil de pais e mães dando a devida atenção à forma como seus filhos manejam os aplicativos da internet. É necessário nós avançarmos nessa cultura, mudarmos o comportamento das famílias, mas é necessário que as plataformas que elaboram esses aplicativos simplifiquem no acesso o controle parental, ao tempo em que segurança por design aplicado sofistique os mecanismos que protejam a nossa infância. Esse é o nosso desafio, votando esse projeto de lei, para que nós possamos, quando temos a exposição, o manejo, a manipulação, a exploração sexual das crianças da internet, ao invés de like, cadeia para esses criminosos. Essa é a definição que a Câmara tem que sinalizar para o Brasil nesse momento. E quero debater, presidente, porque isso não é um dogma, quero debater, porque foi trazido aqui pelos meus colegas, regulação de plataformas digitais. Sabe por que é necessário regular a plataforma digital no Brasil? Para defender a liberdade de expressão. Porque hoje no Brasil, sem regra, o que existe é um sistema privado de censura. Eu vou dar um exemplo. Na semana passada, uma importante liderança do campo da esquerda, chamada Jones Manuel, teve todas as suas redes derrubadas pelo Grupo Meta. Um influenciador político que só debate política, debate projeto histórico, faz polêmica, expressa suas opiniões. Sem nenhuma justificativa, teve a sua rede derrubada. Por quê? Porque critica o comportamento do Trump?
porque critica o comportamento das Big Techs, porque enfrenta e discute a linha atrasada e reacionária da esquerda. As Big Techs estão alinhadas com a extrema-direita no mundo inteiro. Isso não é novidade. Basta ver aquela foto paradigmática da posse de Donald Trump, em que estavam alinhados todos eles, ao lado do chefe maior. Basta ver quantas declarações Elon Musk deu, dizendo que sim, intervém na cena política dos países para defender os seus valores. Ora, o que se vê no Brasil e o que se vê no mundo é um sistema de censura privado dessas plataformas digitais. E o que é necessário? Desenvolver mecanismos para que cada usuário possa defender a sua liberdade de expressão. Não é o Facebook, não é o Instagram que vai decidir o que eu posso falar ou não. Não é o Google nem o YouTube. É o próprio cidadão que tem que ter plena liberdade de expressão para falar o que pensa, sem risco de ter suas contas derrubadas. E atenção, isso vale para a direita e vale para a esquerda. Não se iludam. Hoje, vocês estão amiguinhos das Big Techs e acham que estão bombando nas redes porque eles são tolerantes com os impropérios que muitas vezes vocês falam, mas essa canoa pode virar e emborcar contra vocês também. Por isso que é necessário defender a liberdade de expressão como um fundamento do exercício da democracia nas redes sociais. Além do que, quando falamos de regulação, estamos falando de regra. Qualquer lugar do planeta, do mundo, tem regra. Por que a internet tem que ser terra sem lei? Por quê? Só os magnatas do Vale do Silício podem estabelecer o que pode ser debatido na esfera pública. Por que na Europa eles aceitam obrigações de transparência e a sociedade pode acompanhar para saber se a operação dos serviços digitais respeita ou não os direitos fundamentais? Pode na Europa, por que não pode no Brasil? Por que nós vamos ter que nos submeter a um regime de responsabilidade definido pelo Supremo Tribunal Federal? Porque a Câmara foi omissa. A Câmara foi omissa e não discute regras para responsabilizar esses criminosos. Porque quando nós falamos de responsabilidade, falamos também de dever de cuidado. Dever de cuidado é o quê? É a obrigação que a plataforma digital deve ter de impedir o cometimento de crime. Existe crime contra a infância e adolescência nas redes sociais porque tem omissão, para não dizer cumplicidade dessas redes sociais, que em alguns casos até monetizam. Creia, presidente, há quem ganhe dinheiro cometendo crime nas redes sociais. E a omissão dessas plataformas. Por isso que nós queremos instituir um dever de cuidado, para que eles sejam obrigados a dar, pelos algoritmos, o tratamento adequado. Algoritmo tem que ser estruturado para proteger criança e adolescente, não apenas para garantir lucro, não apenas para garantir monetização, não apenas para dar eficiência à publicidade, porque no final do dia é isso que interessa essa gente. Por isso que não tem nenhum problema debater regra. Quem quer viver num mundo sem regra é porque está iludido, que o mundo da internet sem regra até aqui tem sido favorável para eles, mas tem sido destrutivo para a democracia brasileira. Essa internet sem regra tem sido destrutiva para a infância e para a adolescência do Brasil. E é demagogia propor mudar a lei, aumentar a pena e deixar imune os criminosos que estão por detrás da operação de grandes companhias internacionais. Porque se há monetização para criminoso, se há tolerância com esse tipo de conduta, é porque tem acumpliciamento, tem cúmplices entre Big Techs e criminosos que se utilizam da internet para atender a esses interesses vis. Por isso, presidente, eu saúdo Vossa Excelência por pautar esse projeto. Cumprimento a deputada Laura Carneiro, a deputada Chérida, e a CCJ vai dar um passo adiante, oferecendo ao Brasil uma pena mais dura. Ainda temos que atuar mais fortemente para garantirmos uma lei de conjunto. E quero propor aos meus colegas, aqui tem gente de todas as bancadas, que leiam a proposta do senador Alessandro Vieira. Leiam a proposta, e ali vocês vão perceber que há sim um caminho. Objetivamente, há um caminho para proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes e acabar com crimes, abusos e manipulações das Big Techs
pelas redes sociais. Muito obrigado, presidente. Para discutir a matéria, as palavras ao nobre deputado Helder Salomão. Presidente, caros colegas, este tema é recorrente nesta casa. E nós estamos diante de um cenário em que alguns sinalizam com rigor para alguns tipos de crime e querem banalizar o cometimento de outros crimes, fazer vistas grossas a ilícitos, a atitudes criminosas, tanto aqui nesta casa como também na internet, nas redes sociais. O debate sobre o endurecimento das penas, do aumento das penas, ele muitas vezes vem na esteira daqueles que defendem esta como a única saída para diminuir a criminalidade. E nós sabemos que todas as pesquisas sérias realizadas no Brasil e no mundo mostram que o simples endurecimento das penas tem se mostrado ineficaz. Embora, como disse o deputado Orlando Silva, eu também topo discutir o endurecimento de penas em alguns casos. Neste caso específico, para a proteção da criança e do adolescente, que é vítima de crimes de pedofilia, de violência sexual, de exploração sexual, de abuso sexual cometido por meio da internet, das redes sociais, nós temos acordo que é necessário o endurecimento das penas para punir com rigor aqueles que praticam esses tipos de crimes pela via da internet. Nós também concordamos, mas queremos fazer uma reflexão mais ampla. Por que não discutir o endurecimento de crimes, de penas para crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito? Já disse aqui o deputado Orlando Silva, e eu quero reafirmar. Como explicar para a sociedade brasileira e para o restante do mundo que nós temos um deputado federal com mandato nesta casa, nos Estados Unidos, articulando contra a nossa pátria, contra a nossa gente, ausente desta casa, recebendo salário, recebendo verba de gabinete, recebendo cota parlamentar e atuando contra os interesses nacionais lá nos Estados Unidos? Como explicar isso? Como não punir com imediata cassação de mandato este que vocês apoiam, que está lá traindo a pátria brasileira e os interesses maiores da população brasileira? Sobre esses crimes, vocês se calam. Sobre os crimes cometidos no dia 8 de janeiro e dias que antecederam o 8 de janeiro, vocês não falam nada. Vocês querem endurecer pena para encarcerar a maioria da população pobre e preta deste país. Mas não querem que paguem pelos seus crimes aqueles que atentam contra aquilo que é mais sagrado, que é a democracia. Então vamos discutir de forma mais ampla o endurecimento das penas no nosso país. E tem outro detalhe que eu considero muito importante. Em nome da liberdade de expressão, muitos defendem, na verdade, a liberdade para cometer crimes. Esta é a grande verdade. Em nome
da liberdade de expressão que deve ser defendida por todos nós, que está consagrada na Constituição Federal. Muitos defendem a liberdade de cometer crimes. Quando nós encontramos todo tipo de dificuldade para regulamentar as redes sociais, as plataformas digitais, o projeto não anda aqui. O deputado Orlando Silva foi relator do projeto de lei que pretende regular as redes sociais. E a extrema-direita não quer regular as redes sociais. Portanto, eu quero dizer ao povo brasileiro, quem não quer regular as redes sociais, as plataformas digitais, as big techs, é conivente com esse tipo de crime de pedofilia, de violência sexual, de exploração sexual e de abuso sexual contra crianças e adolescentes. É uma questão lógica. Se eu acho que o ambiente digital deve ser terra de ninguém, eu estou colaborando para a prática de crimes contra a criança e a infância e os adolescentes do nosso país. Se vocês querem mesmo proteger as crianças e os adolescentes do país, por que não regularmos as plataformas digitais? Volto a dizer, quem não quer regulamentar as redes sociais está colaborando para os crimes contra as crianças e os adolescentes no ambiente digital. Ou não estão? Ou não estão? Vocês querem aqui aumentar as penas para quem comete crime e as big techs? E as plataformas digitais? Vão continuar, em nome da liberdade de expressão, monetizando e garantindo com que as pessoas que praticam esses crimes continuem livremente nas redes sociais? Essas devem ser as perguntas que a população brasileira deve fazer a vocês. A vocês que falam tanto em aumento de pena, mas querem liberdade na internet para cometer crimes todos os dias. Todos os dias. Não são favoráveis a regular as redes sociais. Eu também sou da tese que se nós temos que ter leis, normas, regulação em todos os ambientes, por que deixar de fora o ambiente digital? Que interesse vocês têm em não regular o ambiente digital? Deixar os criminosos à vontade para praticar crimes e as principais vítimas desses crimes, não as únicas, são as crianças e os adolescentes. Nós vimos o vídeo divulgado pelo influenciador Felca. Todos nós ficamos estarrecidos. Nós precisamos responder a isso, mas digo aqui, se nós não regularmos as redes sociais, nós vamos fazer de conta que estamos combatendo esses crimes na internet. Eu faço um desafio aqui. Vocês querem proteger as crianças e os adolescentes contra os crimes de pedofilia, de violência, abuso e exploração sexual? Vocês querem? Então o primeiro passo é nós regularmos as redes sociais e punir com rigor as plataformas, os abusadores e os criminosos que agem no submundo da internet para praticar esses crimes e impor uma dor e um sofrimento para as nossas famílias. Eu queria continuar falando muita coisa, mas eu quero passar o tempo que me resta para minha colega, companheira de bancada, deputada Maria do Rosário, para ela também falar acerca desta matéria que nós estamos
discutindo. Mas quero só encerrar dizendo o seguinte: nós precisamos fazer esforços rápidos, urgentes, para proteger a infância e a adolescência. E sem regular a rede social e impor regras claras para a atuação das plataformas e redes sociais, nós seremos coniventes com esses crimes que hoje estão sendo cometidos contra as crianças e os adolescentes brasileiros. Com a palavra, a deputada Maria do Rosário. Muito obrigada, deputado Helder Salomão, que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, um parlamentar dedicado e, como prefeito amigo da criança. Faço questão de destacar isso porque a vida da gente é um contínuo, senhor presidente, e a coerência é fundamental. Mesmo quando é importante, como no caso da alienação parental, a gente dizer que a lei que produzimos jamais teve o objetivo de ser utilizada como de fato tem sido por jurisprudência consolidada no Poder Judiciário contra a infância. A Câmara dos Deputados se dedica neste momento aos crimes digitais. Importante dizer que a deputada Sheridan, no ano de 2019, tomou uma iniciativa como esta. Assim como o deputado Helder Salomão, não confio nas proposições que exclusivamente tratam do tamanho da pena a ser imputada, porque nós sabemos que a certeza da responsabilização é tão ou mais importante do que o tamanho da pena. Agora, não há dúvida que votar uma matéria como essa e aprová-la significa, neste momento, também demonstrar o quanto estamos atentos e atentas, e já não era sem tempo. Já não era sem tempo, deputado Helder, que a internet deixasse de ser a terra de ninguém e o espaço de violência contra crianças. Já não era sem tempo que caluniadores fossem retirados deste espaço, que violentos sejam retirados deste espaço. No estado do Rio Grande do Sul, no município de Taquara, um homem fez vítima cerca de 700 crianças. Neste ano, a Polícia Civil Gaúcha, articulada a outras polícias, identificou este criminoso, que agia como criança na rede social, ora como adolescente na rede social. 700 vítimas, no mínimo, é o que a polícia, na abordagem e na busca da sua casa, identificou de vídeos ali estabelecidos. Ele fazia toda forma de violência. E ainda não operava exclusivamente através da internet, mas marcava encontros e realizava, além do abuso e do estupro por via virtual, além do assédio e da violência por via virtual, que é gravoso, também realizava violências contra adolescentes, que marcava encontros como se adolescentes fossem e que se dirigiam a uma verdadeira arapuca. Melhorar tudo que diz respeito a este tema é a nossa missão. É indelegável, diz respeito a nós mesmos, a dimensão ética que o parlamento tem que ter, a prioridade que o senhor, como presidente, determina neste momento, não apenas porque o influenciador que está cumprindo um papel fundamental para o Brasil, a quem cumprimento, o Felca, toma a atitude de denunciar, porque chega a milhares de lares e faz o alerta, mas porque nós mesmos aqui, estamos trazendo essa pauta. A Câmara dos Deputados realizou CPIs importantes. Se hoje nós ouvimos falar em estupro de vulnerável, é porque nós legislamos. Se nós revertemos o formato absurdo do Código Penal de 1940, que liberava abusadores, exploradores sexuais, quando casavam com a vítima, quando contraíam matrimônio, esse foi o código até 2019, ou quando a criança não era mais repugnante, que se diga, mas era tida como parte da situação de exploração. Eu já vi juízes, e a cultura jurídica é complicada, que definiam que uma criança não era mais vulnerável, porque ela já estava na praça, já tinha vivenciado outras situações de abuso, e, portanto, o Poder Judiciário também precisa atualizar-se para a proteção integral, de acordo com a Constituição, de todas as crianças. Senhor presidente, nós votaremos favoravelmente. Nós temos muito a fazer para a proteção integral da infância. Muito obrigado. Deixa eu só usar o tempo de líder, senhor presidente, porque acho que é oportuno. Só
consulto Vossa Excelência. Depois a gente dá continuidade. Deputado pastor Presidente, só Marco Feliciano fazer é um o último apelo. orador inscrito. Vossa Excelência Presidente. quer falar agora ou após? Presidente. Eu gostaria de falar agora, até Então, por conta de algumas falas que Com a aconteceram aqui palavra, sobre uma o deputado gravidade de algo que chegou Carlos até mim. Jordi, para falar pela liderança do PL. Vossa Excelência responde Muito até obrigado, 10 senhor minutos. presidente. Senhor presidente, eu tomei aqui a iniciativa de falar agora pela liderança, porque esse é um debate que deveria acontecer de uma forma saudável, até porque esse é um tema muito caro, é um tema que todos nós queremos fazer com que avance para que haja proteção das crianças e da adolescência, mas diante de algumas falas que eu ouvi aqui, assim, eu não posso ficar calado. O deputado Helder Salomão fez uma fala muito infeliz aqui, dizendo que a direita é conivente com esse tipo de crime que está acontecendo, com aquilo que foi denunciado pelo influenciador Felca, por não ser favorável à regulação das redes sociais. Isso é canalice. Isso é canalice, com todo o respeito que eu tenho pelo deputado Helder. Mas querer utilizar esse fato para chegar a um fim que eles sempre buscaram, que é a regulação das redes sociais, isso é uma canalice sem tamanho. Ninguém aqui é favorável a pedófilo, ninguém aqui é favorável a essas práticas. Pelo contrário, essa sempre foi nossa pauta. Combate à pedofilia, combate a predador sexual, a proteção da infância e adolescência. Nós fomos favoráveis à CPI da Ilha do Marajó, que nenhum de vocês assinou, inclusive. Eu fui à Ilha do Marajó e eu vi lá o quanto que aquelas crianças sofrem com o descaso do governo federal, com o descaso do poder público, a precariedade do serviço público, a precariedade nas investigações. Uma cultura que, inclusive, está já enraizada lá na Ilha do Marajó. Estive lá em Breves e em Anajás. E as crianças, elas são abusadas porque é uma prática comum nas famílias. E eles não assinaram a CPI da Ilha do Marajó, sabe-se lá por quê, né? Quem é favorável a essas práticas são vocês, que votaram contra o projeto de castração química de pedófilos. Ah, eu não admito uma pena tão dura contra pedófilo. Pedófilo também é ser humano. Tirar a masculinidade. Ouvi deputado falando isso aqui. Quem votou contra o cadastro de pedófilos, quem vetou o projeto, foi Lula. Até hoje não implementou o cadastro de pedófilos. Quem sempre achou que era arte, cultura, passar a mão em peladão, como aconteceu naquela exposição no MASP, foram vocês. E agora quer vir com essa conversa fiada, dizendo que regulação de rede social é a solução para isso. Não, não é. A regulação de rede social é algo muito maior do que esse problema que nós temos que atacar. Nós temos que atacar o problema, sim, do que está acontecendo nas redes sociais com relação à pedofilia, aos desafios de crianças e adolescentes, mas não usar isso como um palanque político, uma plataforma para que vocês consigam censurar as redes sociais, porque vocês estão pensando nas eleições, porque tomam um pau nas redes sociais. Essa que é a grande verdade. E a outra canalice aqui, a revogação da lei de alienação parental, que nós nos posicionamos aqui de uma forma muito séria, madura, de que é uma lei que precisa de aprimoramento. É uma lei que ela não pode permanecer da forma que está, mas não pode ser revogada. E há um lobby feminista para a revogação dessa lei. É isso que está acontecendo. E aí vem alguns coletivos desses aqui conversar conosco, nós falamos de uma forma muito respeitosa, falamos que inclusive nós queremos um debate sério aqui com audiências públicas, para que possamos nos debruçar sobre essa temática, nos aprofundar para chegar à melhor solução para as crianças. Não é para feminista nem para os pais que sejam abusadores, que esses têm que ser responsabilizados também. Mas aí olha só, esse pessoal que estava aqui pedindo que houvesse a revogação da lei de alienação parental, estão aqui, ó, expondo aqui, ó, a minha cara nas redes sociais, falando, sabe o quê? Vamos mostrar os santinhos do lobby da pedofilia. E aí me atacam aqui dizendo que o MPE pediu a minha inelegibilidade, inclusive eu fui absolvido pelo TRE
por unanimidade, por essa baboseira que colocaram aqui, começam a colocar um monte de coisa aqui para me atacar. Investigado por atos antidemocráticos. É engraçado, né? Vem aqui, todas dóceis, conversar conosco, pedindo para que houvesse a revogação. Nós nos posicionamos de uma forma madura, para que haja uma conversa, para que haja um diálogo, para que a gente chegue no melhor caminho, para proteger as crianças, mas como elas não estão tendo as suas reivindicações atendidas, aí nos atacam. Inclusive, aqui ó, coletivo Mães na Luta, Educação Sem Traumas, colocaram também aqui ó, eu e o Paulo Bilinski, olha a conversa que elas simulam aqui ó. Carlos Jordi e Paulo Bilinski articulando na Câmara. O que será que eles falaram? Palpite? Nós começamos. Aí eu estou falando assim, é uma simulação. Ela errou 6 tiros e o único que acertou foi nela mesma. E aí o Paulo Bilinski fala, por isso, mulher que atira assim é alienadora. Olha a canalice, insinuando que o Paulo Bilinski assassinou a sua ex-namorada. Esse pessoal aqui que está pedindo que haja a revogação dessa forma assodada da lei de alienação parental. A Márcia Tiburi compartilhou. Eu vou processar todos esses aqui, inclusive a Márcia Tiburi. Márcia Tiburi, para quem não se recorda, é uma petista de carteirinha que disse que ela via uma lógica no assalto. Ela disse que há uma lógica no assalto, que a pessoa ela não tem aquilo, ela está num regime capitalista selvagem, como ela não tem, ela pode tomar aquilo à força de alguém e ela vê uma lógica no assalto, defendendo o assaltante. E aí esse pessoal quer nos rotular de pedófilo porque nós estamos defendendo aqui a criança, porque nós queremos que a lei de alienação parental ela possa ser tratada de forma séria, para que nós possamos encontrar um texto melhor para as crianças. Eu sou pai de uma menina de 2 anos e 7 meses, e eu quero sempre o melhor para minha filha, vai me chamar de pedófilo? Que absurdo é esse? Eu sou exemplo na minha casa. Para um pessoal como esse ficar me atacando dessa forma inescrupulosa. É por isso, senhor presidente, que nós vamos fincar o pé aqui para que haja um debate sério sobre a lei de alienação parental, não permitir que ela seja revogada dessa forma por esse pessoal que não respeita o debate democrático. E também buscar que haja, sim, uma regulação séria para conteúdo de pedofilia, conteúdos que incentivem desafios contra crianças e adolescentes e não fazer essa regulação censura que estão buscando a esquerda e os governistas de forma oportunista. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado. 2 minutos para o Nicolas. Senhor presidente, eu tenho tempo de liderança aí, pela oposição. Tá, eu não vou usar tudo não, se algum outro colega desejar, eu passo também. Então, senhor presidente, tem que ser muito maquiavélico, abjeto, para poder se utilizar de uma pauta justa e cara, não só para a direita, mas para toda a população, de proteção às crianças, para poder, logo após, pedir regulamentação das redes. Eu quero aqui retomar alguns fatos que aconteceram não tem muito tempo, mas a internet acaba tendo uma velocidade muito grande, parece que as pessoas esquecem o que aconteceu. Há pouco tempo atrás foi lançado um filme chamado O Som da Liberdade, que relatava tráfico sexual, principalmente de crianças, no mundo todo. A esquerda não só fez chacota, mas como promoveu o cancelamento desse filme. Aqui nessa casa, PT e PSOL votaram contra o aumento de crimes hediondos, que abarca crimes como, por exemplo, estupro de vulnerável, que são de menores de 14 anos. Votaram contra. Votaram contra a castração química para estrupadores. Votaram contra. Que incluía também o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Já se passaram meses. O que o Lula, presidente da República e do Partido dos Trabalhadores, fez? Até hoje não fez esse cadastro de pedófilo e predadores sexuais. Há pouco tempo atrás, a Fontinelli fez um vídeo denunciando esse Ítalo Santos, que agora está em voga, com o vídeo do Felca. Sabe o que aconteceu? A justiça derrubou o vídeo da Fontinelli. Por que agora
a esquerda se juntou ao vídeo do Felca para poder denunciar algo que, na verdade, não estão denunciando nada, porque não fizeram nada contra o devido problema, mas se aproveitaram da sensatez, da popularidade do rapaz, para poder ter uma oportunidade para colocar de fato o que eles querem, que é a regulamentação das redes. Nem disfarçaram. No mesmo dia, Rui Costa anuncia que vai mandar um PL aqui para esta casa para poder regulamentar as redes. Agora, Ilha do Marajó, eu fiz um vídeo que atingiu quase 100 milhões de visualizações, nós levantamos milhões em dinheiro, em arrecadação para essa ilha. A gente entrou em contato com diversas famílias de lá. Eu tenho vídeos aqui de pessoas que receberam essa ajuda, pessoas que ficaram lá mais de um mês sem nenhum tipo praticamente de recurso, a não ser os nossos, para poder estar lá ajudando essas pessoas. E sabe o que a esquerda fez? Debochou da Ilha de Marajó, debochou das denúncias, porque o que está acontecendo hoje, parece que Magno Malta, Dick Damares, estavam jogando futebol, né? Porque essas denúncias têm anos e anos e anos. Quem instaurou a CPI, por exemplo, da pedofilia foi Magno Malta e com diversos parlamentares, inclusive dessa casa, que estavam lá. Então não é nada novo. Você sabe disso muito bem. Não é nada novo. O que é novo, entre aspas, é a desfaçatez da esquerda de usar isso para poder colocar como se estivessem preocupados com crianças e adolescentes. Agora, o que a esquerda de fato já fez para poder proteger as crianças e adolescentes, senhores? Ano que vem, faz 18 anos que o PT vai estar no governo, no executivo desse país. O que eles fizeram para poder aumentar as penas para pedófilos? Ai, Nicolas, mas aumentar penas para pedófilos não resolve. Tá. Então vamos fazer uma nova constituinte? Vamos propor prisão perpétua para quem faz crimes contra crianças nesse âmbito horrendo? Vamos ver quem vai estar favorável? O que eles já estão fazendo para poder defender as crianças e tirá-las como mão de obra do crime organizado? Não combatem nem o crime organizado. Sabe o que é defender a criança e o adolescente? É impedir com que ela tenha contato a conteúdos precoces e que sexualizam, que seja de baixo calão. Como, por exemplo, vamos falar de adultização, senhores? Agora vamos pegar no calo deles, Jordi. Vamos falar de adultização? Então vamos ser contra, então, crianças estarem, por exemplo, na parada LGBT, que tem um monte de música lá que sexualiza a criança, né? Gente nua, que coloca lá um monte de música promíscua, música que tem baixo calão. Ou seja, ninguém vai falar disso agora, porque o STF está prestes a liberar a criança da parada LGBT. Ou seja, quando uma mãe traz um filho para amamentar aqui em casa, nessa casa, aí é uma confusão. Quando um pai leva uma criança para o meio de um monte de gente que está seminua, que inclusive faz sexo ali, e não é eu que estou falando isso não, pode ver aí um monte de matéria aí, inclusive da época da Liga, quem lembra, lembra. Fazendo lá um monte de camisinha embaixo de árvore, com um monte de música erótica e pornográfica, aí tudo bem. Aí é a salva de palmas, meus parabéns. Quem vai combater essa utilização aí, hein, presidente? Porque, peraí, quer dizer então que para poder proibir uma criança de ler a Bíblia dentro da escola, vamos lutar contra isso. Mas para poder proibir uma criança de ouvir música de baixo calão, eu digo mais. Por que ninguém está falando sobre as crianças que são usadas em clipe de funk? MCs com 12 anos fazendo música que eu não consigo comentar aqui. Por que ninguém se revoltou quando, por exemplo, teve uma apresentação lá na escola municipal do Rio de Janeiro, que o tema da música era Cavalão Tarado. Com uma música assim, eu não vou repetir aqui, porque eu sei que também pode ter criança ou adolescente que assiste meus vídeos. Agora, por que ninguém se revolta com isso? Pelo amor de Deus, gente. Tá de sacanagem. O símbolo das feministas é Simone de Beauvoir, que em 1943 foi acusada por corrupção de menores, e inclusive perdeu a sua licença de estudo pelo Ministério de Educação da França. E aí? Ou seja, por que é tão difícil não observar de fato a realidade? Ninguém que eu não estou querendo fazer aqui palanque político, não. Graças a Deus, eu sou muito bem votado em Minas Gerais. Agora, vem me falar que isso não é verdade? Quem que aqui, há pouco tempo aqui, estava batendo palma quando o Drauzio Varela abraçou uma pessoa que foi presa por estupro, morte de menino e tentou reduzir a pena dela 2 vezes?
mas era uma trans, aí tem que abraçar. Gente, só pelo fato do Bolsonaro ter falado que, e eu tava lá nesse dia, ele foi visitar a casa de venezuelanos no meio da pandemia, as meninas que estavam lá gostavam dele, e aí ele foi e usou um termo errado, que pode ter falado, pô, pintou um clima, mas quando você fala, pô, vou passar o trator, quer dizer que você pega o trator e joga em cima da pessoa? Ele falou, pô, pintou o clima, fui lá e fui conversar com elas. Eles colocaram como se ele fosse pedófilo. Agora, um médico que vai lá e abraça uma pessoa, imagina se o Bolsonaro tivesse abraçado, feito uma entrevista com uma pessoa que foi presa por estupro, foi condenada por uma morte de um menino, e era trans. O que aconteceria? Já era, amigo. Ou seja, vamos colocar uns pingos nos is aqui. Mais uma vez, repito, a esquerda votou contra todos os aumentos de pena e medidas contra pedófilos aqui nessa casa. Eu apresentei um projeto aqui que inclui, no artigo 240B no ECA, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar, divulgar, compartilhar ou permitir, ainda que a título gratuito, conteúdo digital que sexualize, adultize ou exponha criança ou adolescente de forma a induzir ou explorar sua imagem para fins sexuais. Pena, reclusão de 4 a 8 anos, a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Se o agente for pai, mãe ou responsável, ou se o agente obtiver alguma vantagem econômica para tais práticas. Vamos ver quem vai assinar isso aqui. Já tem mais de 100 assinaturas, assinaturas de líderes como do PSD, como do PP, como do Novo, como do PL. Isso aqui ultrapassa o nível mesquinho que muitas vezes tem nessa casa aqui. Senhor presidente, para concluir? Para concluir. Mesquinho aqui nessa casa, somente um debate ideológico. Olha o que estão fazendo aqui conosco. Já, inclusive, me colocaram também nesse mesmo bolo, como se eu estivesse defendendo alguma coisa daquilo que eu sempre acuso. Os fatos não negam. Os fatos não negam. Vai ficar para sempre que o PT e o PSOL votaram contra castração química, contra o cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais aqui nessa casa. Essa é a realidade. O resto é narrativo, senhor presidente. Para discutir a matéria, nobre deputado pastor Marco Feliciano, a palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, me solidarizo aqui com os meus companheiros do PL, o Nicolas e o deputado Jordi. De fato, Jordi, a briga aqui é muito baixa e é da cintura para baixo. Assim age a esquerda. E nós, a direita, não temos o mesmo capricho que eles, porque nós temos um pouquinho mais de equilíbrio e acabamos ficando aí sempre na berlinda, mas minha solidariedade. Senhor presidente, quanto ao projeto apresentado pela deputada Sheridan, que foi nossa companheira aqui de parlamento no último mandato, o projeto é perfeito porque sempre que há qualquer projeto que proteja a criança e que aumente a punição desses criminosos, sempre terá a aquiescência desse deputado. O relatório da deputada Laura Carneiro também está perfeito e por isso vamos votar a favor. Todavia, senhor presidente, é preciso aqui fazer coro com os meus companheiros parlamentares do PL e outros mais aqui da direita, que a esquerda sempre trabalha com a hipocrisia. Hipocrisia com H maiúsculo, senhor presidente. E me causa aqui espécie sobre esse assunto da pedofilia vir agora em baila por conta do vídeo do Felca. O Felca, com certeza, fez o vídeo aí com a melhor das boas intenções, e ao assistir o vídeo, inclusive, eu notei que ele disse que seguia alguns meninos lá que eram influenciadores e chamaram ele de pedófilo. E foi por isso que aquilo atinou nele a curiosidade e ele então fez um trabalho investigativo. Então, parabéns ao Felca. E possivelmente a lei aqui, que se for aprovada, será chamada de Lei Felca no futuro, porque o presidente da casa chamou para quarta-feira que vem uma sessão geral somente sobre esse assunto. Até aqui, tudo bem. Mas o que me causa espécie, senhor presidente, é ver a motivação da esquerda nesse momento como, de maneira geral, apoiar esse tipo de projeto. Explico por quê. Meus companheiros aqui já falaram, mas em 2017, quem apresentou aqui na casa a denúncia sobre o homem nu lá do MASP foi esse deputado que aqui está. Eu fiz um vídeo falando da tribuna da casa e o vídeo foi retirado da internet por conta do Ministério Público, que disse que ele estava falando demais. E quem foi que entrou contra o vídeo foi o pessoal da esquerda que aqui está. E o que é que eu mostrava ali, a minha indignação? Uma criança sendo levada ao museu e tocando num homem pelado. E eu fui alvo da esquerda, fui alvo de chacota e alvo até de processo por causa disso. Outra coisa,
Nós votamos aqui, há alguns dias atrás, a questão da castração química. Vou dar aqui agora uma informação, Jordi, que você talvez não saiba. Em 2011, o primeiro projeto sobre castração química apresentado na casa foi meu, só que ele não chegou a circular, porque quem presidia a Câmara dos Deputados era um deputado do PT, deputado Marco Maia. Sabe o que ele fez com o meu projeto? Ele arquivou de imediato, dizendo que ele feria a Constituição Federal na questão da tortura, esquecendo que quem tortura as pessoas são esses predadores sexuais. Mas a esquerda agora, tendo a oportunidade, né, porque houve uma lucidez e o projeto começou a caminhar de um outro deputado sobre castração química, a esquerda foi contrária a isso. Nós explicamos aqui o porquê. Senhor presidente, eu vou citar aqui alguns nomes, como Sidney Cook. Esse homem era do Reino Unido. Ele era um predador sexual infantil. Ele foi preso e, numa audiência pública com o juiz, questionado, ele disse assim: se me soltarem, abusarei de crianças novamente. Francis Evard, da França e da Bélgica, 6 semanas depois de sair da prisão por abuso de crianças, praticou de novo pedofilias numa série de crianças que sofreram em suas mãos. Aqui no Brasil, Adonias Jesus da Silva foi liberado da prisão e cometeu uma série de abusos sexuais contra crianças e as assassinou depois disso. Está aqui o Jordi, que pode me falar sobre o vampiro de Niterói, que avisou: se me soltarem, eu abuso e mato de novo. Aí eu pergunto aos deputados da esquerda que aqui estão, o que se faz com um cidadão desse? Porque a castração química era a única coisa que poderia colocar um freio na sua libido. E, quiçá, no seu desejo dessa promiscuidade. Mas isso não acontece, porque a esquerda só vota aquilo que é conveniente para eles. Nesse momento, a esquerda toda se junta exatamente porque viram a força das mídias sociais. E eles estão morrendo de medo da eleição do ano que vem. Só por isso, povo brasileiro, não se engane. Não há aqui nenhum tipo de apelo emocional por causa das crianças. E eu explico por quê. A Comissão de Direitos Humanos aqui dessa casa, em outras presidências, fizeram um seminário LGBT, isso tem em vídeo. Uma psicóloga que foi aplaudida quando disse assim: se o seu menininho de 6 anos de idade, de 5, estiver dentro do banheiro com outro menininho, ele estiver tocando no órgão sexual do outro menininho, deixe o menininho se descobrir. Ele está brincando, ele está se descobrindo sexualmente. Isso falado dentro desta casa. E na época nós denunciamos como sendo erotização precoce e, mais uma vez, uma saraivada de perseguição da esquerda sobre deputados de direita como eu. Quem foi que apresentou aqui o kit gay? Lembram disso? Foi o nosso presidente Jair Bolsonaro. Apresentou como nossas crianças estavam sendo sexualizadas nas escolas. E o que foi que a esquerda fez? Ridicularizou. Simplesmente nos expôs ao ridículo e nada aconteceu. Por conta dessas coisas, senhor presidente, nós ficamos aqui nos perguntando qual é de fato a intenção da esquerda nesse momento. Já foi citado aqui, mas é bom relembrar. Em 2024, a atriz Antônia Fontinelli entrou com uma ação denunciando, inclusive, esse vídeo desse rapaz chamado Ítalo, o mesmo vídeo feito pelo Felca. E ela teve o vídeo derrubado e ainda teve que pagar uma multa, porque ela expôs o vídeo do Felca. Esse Ítalo estava sendo investigado já desde o ano passado, mas somente depois que o vídeo do Felca tomou a proporção que tomou, é que o Ministério Público retirou o vídeo dele do ar. Então, o que é que acontece no nosso país? Será que o Ministério Público e essas entidades judiciais estão tomadas por pessoas de esquerda que só se apavoraram agora porque o leite entornou, porque azedou tudo? Vejam só o que aconteceu com a ministra Damares, quando ela fez uma denúncia em vídeo sobre da ilha de Marajó. O Ministério Público pediu 5 milhões de reais de indenização. A Xuxa, a rainha dos baixinhos, fez um abaixo-assinado contra a Damares com 30 mil assinaturas para que ela não pudesse assumir o seu mandato de senadora. E o que é que Damares fez? Denunciou a pedofilia lá na ilha de Marajó. Me dá aqui uma coceira no ouvido quando eu vejo os deputados de esquerda falarem: é pelas crianças, é contra a pedofilia, é agora nós temos que fazer. Por que somente agora? Por que não fizeram quando deputados da direita assim falaram, quando deputados de centro assim falaram? Nós já temos aí o ECA e o Marco Civil. Aliás, o vídeo do Ítalo, o canal do Ítalo só caiu porque usaram com base o ECA e o Marco Civil da internet, por isso conseguiram derrubar o canal dele. Já existem leis para isso. Vamos apertar as leis? Vamos endurecer essas leis? Vamos endurecer essas leis, como estamos fazendo aqui agora com o projeto de lei 2857. Agora, usar isso para regulamentar, no afã de regulamentar as mídias sociais, quererem censurar
as mídias sociais, aí, senhor presidente, digo aos navegantes, aí o buraco é um pouquinho mais abaixo, nós não estamos aqui com os olhos fechados e nem tapados. Então, senhor presidente, o que nós precisamos de fato é proteger as nossas crianças contra essa adultização, erotização precoce e a sexualização delas. Quantas vezes nós denunciamos aqui, deputado Jordi, os abusos nas escolas, os livros que nós conseguimos retirar, não só aqui, denúncias feitas aqui, mas em câmaras municipais, em câmaras estaduais, de livros sendo entregados na escola pública, ensinando as crianças erotizando-as precocemente. É assim que nós temos que falar, porque o que passar disso, isso pode ferir o ouvido das pessoas que estão aqui nos assistindo. Mas nós nunca fomos ouvidos. E agora, de repente, como que num passe de mágica, até o governo Lula, governo Lula, governo Lula que está aí há 7 meses, repito, 7 meses sentado lá no Ministério da Justiça, em cima do Cadastro Nacional dos Pedófilos. Não querem que as pessoas saibam quem são os pedófilos. Eu estava nos Estados Unidos da América o ano passado, Jordi, com a minha família, e de repente no celular de todas as pessoas que estavam comigo dentro da casa, apareceu uma notícia: há um pedófilo na área de vocês. Que nós chegamos lá para ficarmos em uma casa, entramos na casa e de repente apareceu: há um pedófilo que está aí perto de vocês, dê o endereço dele, para que as pessoas fiquem atentas. Então veja só, países onde a democracia é muito mais madura do que a nossa já fizeram, mas o governo Lula, o governo que agora quer mandar um PL aqui para proteger as crianças, por que é que o governo Lula não aprova esse Cadastro Nacional de Pedófilos? Está lá há 7 meses, repito, há 7 meses, na mão do ministro da Justiça. Por que é que a esquerda não votou conosco aqui o aumento da pena para crimes hediondos? Eles protegem os seus criminosos, essa é a realidade. No nome dos direitos humanos, praticam mais direitos dos manos. E aí nós é que ficamos aqui a berlinda. Senhor presidente, não apenas esse projeto, mas qualquer outro projeto que for apresentado a esta casa, esse deputado ficará atento e votará sempre, para que se aumente penas, até que se chegue a um consenso. O que não podemos é fechar os olhos para tudo que está acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Está encerrada a discussão. Em votação, para encaminhar, para falar a favor, o deputado Capitão Alberto Neto. O silêncio dispõe de até 3 minutos. Presidente, eu rogo a essa comissão que a gente possa, a cada projeto penal, majorar as penas, deixar a pena mais dura para os criminosos. Hoje há uma sensação de impunidade no nosso país e a gente precisa virar esse jogo. A população clama por essa mudança. As nossas crianças estão clamando por proteção. Por isso, eu quero encaminhar favorável a aprovação desse projeto, que a gente consiga proteger as nossas crianças e mudar essa triste realidade do Brasil ser o 5º país do mundo no número de abuso infantil. E triste ainda é saber que 87% dos casos acontecem dentro, na verdade, com mulheres, com meninas, e 67% dos casos acontecem dentro da própria casa. A gente tem que estar antenados, usar a tecnologia ao nosso favor e endurecer a pena. A castração química já foi votada. Eu fui o relator do projeto, nós votamos aqui na CCJ. Solicito a todos que cobrem que na semana que nós vamos votar a proteção da criança, o fim da erotização, que a gente possa pautar o projeto da castração química para os pedófilos. Agradeço a Vossa Excelência, como orienta, para encaminhar, o deputado Carlos Jordi, pode encaminhar a favor. Vossa Excelência está inscrito para encaminhar a matéria. Senhor presidente, eu não vou tomar muito tempo. Acho que, como já destacamos aqui, o projeto é muito importante. Creio que nós já deveríamos estar votando esse projeto e não nos atendo a discussões ideológicas de ambas as partes. Infelizmente, o debate foi contaminado e por isso que houve a necessidade de respostas do nosso lado, mas esse projeto é de extrema importância para a proteção das crianças, da adolescência, e por isso que nós encaminhamos favoravelmente.
Agradeço a Vossa Excelência. Sua orientação de bancada, posso colocar assim para todos os partidos? Como orienta o PDT, deputado Pompeu de Matos. Eu vou encerrar, eu vou fazer a votação. Eu só para orientar, presidente, então, para deixar bem claro que esse projeto que aumenta a pena para quem comete o aliciamento de criança e adolescente na internet, ele até demorou. Nós já devíamos ter votado esse projeto, até porque ele tem um tempo de tramitação aqui na casa, tem mais de 6 anos já tramitando. E vai tarde, para que a gente faça esse enfrentamento. Afinal de contas, nós temos problemas no tratamento das crianças e adolescentes, que não é problema da direita, não é problema da esquerda. Tem erros da direita e tem erros da esquerda, os dois erram. Né? Não é a esquerda que protege a criança, não é a direita que deixa de proteger. Não é a direita que protege, não é a esquerda que deixa de proteger. É um tema do sentimento humano, de família, de paternidade, de maternidade, de respeito, de jeito, de conceito. E como tal, nós temos que tratar, por isso punir os pedófilos mais do que necessário, vai tarde e esta é a hora. A favor, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Em votação, parecer da nobre deputada Laura Carneiro. Os senhores parlamentares que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Presidente, senhor presidente, líder do PDT. Só para agradecer aos senhores deputados e dizer que eu quero relembrar o que eu disse no relatório. Essa é uma matéria de 2009, o que significa que essa casa sempre tratou do tema. Eu tenho mais de 5, 6 projetos. Me lembro muito bem quando nós fizemos aqui a CPI da exploração sexual, que foi uma CPI mista, CPMI, na verdade. A deputada Maria do Rosário era relatora, senadora Patrícia era presidente da comissão. Depois participamos, houve uma segunda CPI, deputada Lilian, naquela época, e depois senador Magno Malta. Enfim, essa já é uma temática do Congresso. E não tem esquerda e direita nisso, presidente. Tem pessoas que têm a certeza que tem um Congresso, uma Câmara, mas mais do que a Câmara e Senado, que pensam na importância de tratar dos problemas específicos de criança e adolescente. Quero ainda lembrar, senhor presidente, eu ouvi muito falar sobre Marajó. A Comissão de Previdência e Assistência Social, presidida pelo deputado Eurico, do PL, e eu, do PSD, e outros de outros partidos, todos nós estivemos em Marajó e fizemos uma denúncia formal. Então, não existe, não há que numa matéria dessa se politizar, se dividir entre esquerda, direita, centro-meio, centro-esquerda, centro-direita. Essa é uma matéria do parlamento e a gente tem que, de alguma maneira, auxiliar. E foi o que nós fizemos hoje, senhor presidente. Quero pedir desculpas, Vossa Excelência precisar novamente de mim para o novo relatório. Eu só vou presidir, abrir. Eu sei. Já é a próxima? Se for, eu leio rápido, porque eu tenho 1 hora a... 1 hora eu tenho que abrir a sessão no esporte. Item 7 da pauta, o PL 5553-2023, eu vou retirar de ofício, em função da ausência do relator. Item 12, PL 28-2-2022, projeto de lei, de autoria da nobre deputada Fernanda Melchiona e outras, que revoga a lei número 12.318, 26 de agosto de 2010, lei de alienação parental, apensado PL 642-2024. Passa a palavra à deputada Laura Carneiro, para proferir o parecer. Em seguida, eu concedo a palavra a Vossa Excelência, deputado. Senhor presidente, de acordo, eu vou diretamente ao voto. Não existe qualquer objeção contra os pressupostos de condicionalidade dos projetos, bem como do substitutivo da Comissão de Previdência, Assistência, Infância e Adolescência, que não apresentam qualquer vício em relação à Constituição Federal. Foram obedecidos os requisitos da condicionalidade formal e material, bem como a iniciativa legislativa. O pressuposto da juridicidade se acha igualmente preenchido, não sendo violados os princípios do ordenamento jurídico pátrio. A técnica legislativa utilizada está adequada, tanto nos 2 projetos quanto no substitutivo da Comissão de Previdência, Assistência, Infância, Adolescência e Família. Aos comandos da Lei Complementar 95, que dispõe sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. No tocante ao mérito, somos favoráveis à aprovação da matéria.
A revogação integral da Lei 12.318 de 2010 vem em atendimento às demandas postas por movimentos de mulheres ao redor de todo o país, mas também em atendimento a inúmeras recomendações de entidades representativas nacionais, de organizações internacionais de direitos humanos e de especialistas. Concordamos, pois, com as afirmações constantes no parecer aprovado pela primeira Comissão de Mérito, Comissão de Previdência, de que, decorridos mais de 13 anos de vigência da Lei 12.318, somos forçados a concluir que a norma não gerou os efeitos esperados, ou seja, o de reduzir os atos abusivos dos genitores no processo de separação e disputa por custódia ou guarda. Pelo contrário, o seu emprego tem sido utilizado de modo a gerar problemas ainda mais graves que aqueles que pretendia minimizar, uma vez que a acusação de alienação parental tornou-se a principal estratégia de defesa de agressores e abusadores sexuais intrafamiliares, uma vez que, arguida a hipótese de alienação, denúncias de violência doméstica contra mulheres, crianças, adolescentes e violências diversas contra menores, prioritariamente abuso sexual intrafamiliar, acabam sendo deslocados do assunto principal da ação, sendo nomeados, não excepcionalmente, como falsas denúncias ou implantação de falsas memórias. Somos favoráveis também à adaptação efetuada no parecer pela Comissão de Previdência, através de seu substitutivo, que promove a alteração pontual da Lei 13.413, que estabelece o sistema de garantia de direitos vítimas ou testemunhas de violência. Essa lei também relatei, senhor presidente, visto que a linha B do inciso 2 do artigo 4 enuncia a violência psicológica, o ato de alienação parental, sendo impositiva a sua revogação, de modo a manter a coerência sistemática da legislação, bem como modificar o artigo 699 do Código de Processo Civil. Tais alterações são válidas, visto que adequam os efeitos da revogação da Lei 12.318. Então, pelo exposto, apresentamos o voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica e legislativa do PL 2812, do PL 642, apensado, bem como substitutivo adotado pela CEPASP, e no mérito pela aprovação do projeto 2812, nome da deputada Melchione e outras, do projeto 642, apensado na forma do substitutivo da Comissão de Previdência, Assistência, Infância, Adolescência e Família. Quero, senhor presidente, registrar que nós fizemos um acordo, que eu estou absolutamente disposta a ouvir, como sempre acho que todas as vezes que o parlamento se une numa estratégia de consenso, nós avançamos. Encontrar os consensos é a mágica do parlamento, mas quero registrar aqui que tem ao meu lado senador Magno Malta e senadora Damares, que também concordam comigo. Então não é uma questão de esquerda ou de direita, é uma questão de opinião. E a gente vai trabalhar a partir das reuniões que Vossa Excelência, da reunião que Vossa Excelência marcou para hoje às 3h30, no sentido de achar o melhor texto, seja ele pela absoluta revogação ou por alguma coisa que se possa salvar de um projeto que, neste momento, tem causado muito mal às crianças brasileiras. Presidente, gostaria de pedir vista. Obrigada, Vossa Excelência. Pedir vista ao projeto. Vista conjunta. A deputada Júlia Zanato também pede vista. Vista solicitada e concedida. Deputada Cris, deputado Capitão Alberto Neto, deputado... Presidente, tempo de líder do governo, por favor. Feliciano. Eu vou passar a palavra aos líderes que solicitaram, pela ordem, o deputado Pompeu de Matos, o deputado Pastor Henrique Vieira, que pode compartilhar o tempo com o PSOL, e o deputado Patrus Ananias, que pediu tempo pelo PT, e em seguida vou encerrar a reunião. Eu vou usar o tempo do governo, só para explicar, eu vou usar o tempo do governo, como líder de governo, e a Fernanda Melchiona, liderança do PSOL. O tempo é o mesmo, só que eu 8 minutos e ela pelo PSOL, tá bom? O pessoal está atualizando a delegação, só isso.
Muito bem. Eu também quero pedir tempo de líder no final, presidente. Deputado Pompeu de Matos, a palavra está com Só o Vossa tempo de Excelência. liderança ao final. Senhor presidente. Agora não, presidente. Um minuto. Perdão, Senhor presidente. é só para assegurar mais para frente o tempo de liderança. Pode ser antes do término da... Depois que eles falarem, eu faço o tempo Pois de não. líder. Deputado Pompeu, a palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a aprovação desse projeto de lei 2857/2019, ainda que seja tarde, ele chega a tempo. A gente diz antes tarde do que mais tarde, antes tarde do que nunca. Até porque nós temos que fazer, primeiro, o bom debate, o bom embate e um necessário combate a essa questão da pedofilia e de proteção das crianças e dos adolescentes. E como tal, mais do que falar, mais do que dizer, é agir. Ou seja, projetos, propostas, leis, regras que possam punir os criminosos. E aí dizer claramente que esse tema não é um tema que tem donatário. Ele não é um tema que a direita é proprietária dele, tampouco a esquerda. É um tema onde nós juntos temos que enfrentar em proteção às nossas famílias, às crianças, aos jovens, aos adolescentes. É isso que nós temos que fazer coletivamente. Então, não tem pedófilo de proteção. Não, ao contrário, tem que fazer o enfrentamento de cada um deles. Não adianta eu dizer, é da direita, pode dizer, pintou um clima. Não pode pintar clima dessa maneira. Por outro lado, é da esquerda, o corpo nu pode ser tocado. Não está correto, está errado. Nós temos que enfrentar isso com clareza. Abusador de criança não tem que ter dó. Nós aprovamos aqui a lista dos pedófilos e tem que ser publicada a lista dos pedófilos. Eu não olho considerando um ou outro. Eu olho considerando quem cometeu o crime e quem é criminoso. E o criminoso não é da direita, o criminoso não é da esquerda, o criminoso não é do Lula, o criminoso não é do Bolsonaro. O criminoso é criminoso e, como tal, precisa ser tratado e enfrentado. E isso falta. Até nisso, aqui na casa, a gente divide o país da direita e da esquerda. O ECA é para as crianças. Não tem dono o ECA também. Nós temos que aperfeiçoar, avançar, fazer com que o ECA dê resposta para o cidadão, para a cidadania, a adultização das crianças, a erotização precoce. Eu tenho que falar, eu tenho uma filha de 5 anos. Como não sentir, como não ver, como não dizer? Como não entender? Eu tenho um filho de 14 anos que é adolescente. Então a gente sabe, sente, vive, todos nós sabemos, sentimos e vivemos. Na direita ou na esquerda. Ora, cara pálida. Como é que nós vamos tratar essas coisas politizando esse tema? Mais do que isso, eu tenho um projeto aqui na Câmara, projeto 79 de 2015, que prevê que não pode publicar imagem das crianças e nem voz, som das crianças envolvida em situações de ilicitude, mesmo com a voz distorcida, mesmo com a imagem distorcida, especialmente a imagem. Porque distorce a imagem do rosto da criança, mas a roupa, quem conhece sabe quem é aquela criança. Os vizinhos, a vizinhança, as pessoas sabem, conhece pela roupa, pelo tamanho. Essa criança um dia vai ver essa imagem na internet, porque as imagens hoje ficam permanentes. E essa criança vai se ver ali, ainda que o rosto dela não apareça, ela sabe que tudo ou mais era dela. Isso vai influenciar a vida, o psicológico dessa criança. Então temos que tratar com seriedade, com profundidade, com grandeza. E esse é o meu propósito e é por isso que eu tomo posição em defesa das nossas crianças. O vídeo do Felca foi importante? Foi. Eu diria assim, e eu concluo, presidente. Foi importante porque despertou em todos nós, acordou muita gente que não estava vendo, não estava enxergando, inclusive esta casa. Tanto que aqui tem projeto, o meu é de 2015, tem 10 anos que está tramitando o projeto e não foi analisado. Precisou um influencer na internet chamar para si, denunciar os fatos para que a gente acordasse. Mas como comecei dizendo, eu termino, antes tarde do que mais tarde, antes tarde do que nunca. Que a gente possa fazer pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, pelo Brasil, possamos dar um bom exemplo. E essa casa aqui tem bons deputados,
que tenha essa compreensão na direita e na esquerda. Tem gente que erra da direita, tem gente que erra da esquerda. O que precisamos nós corrigir o rumo, acertar a direção, seguir na caminhada e fazer o que é certo e o que é necessário que seja feito em favor das nossas crianças, especialmente. Por isso a nossa posição, presidente. Senhor presidente, solicito o tempo de liderança do Partido dos Trabalhadores. Perfeito. Presidente, pela ordem. Vamos lá. Fernanda... Como autora do projeto 2812, eu gostaria de pedir um minuto quando possível. Pode ficar para o final? Porque o tempo de liderança é prioridade. Entendi. Da Fernanda Melchiona, PSOL, 4 minutos. Isso não tem nada a ver do debate de ontem, viu? Eu sei que não, eu gostei bastante do debate de ontem, não tem a ver com a ordem daqui, fica tranquilo. Depois eu utilizo um minuto, então. Presidente, eu fiquei feliz, por um lado, do relatório do nosso projeto, que revoga a lei da alienação parental, finalmente ter sido lido na Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero reconhecer isso. O empenho do próprio presidente da CCJ, Paulo Aze, que não retirou da pauta, embora ele tenha sofrido obstrução sistemática, sobretudo do PL, aqui nessa comissão. E eu soube que, enquanto eu estava em outra comissão, fomos atacadas, deputada Sâmia, que é coautora junto comigo, junto com a deputada, então deputada Vivi Reis, por um deputado que não esconde o seu ódio e a sua misoginia contra as mulheres, chamando um projeto que, sim, protege crianças e adolescentes, sim, protege mulheres vítimas de violência, chamando um projeto de lobby feminista. Em primeiro lugar, eu sou feminista com muito orgulho, porque defendo o direito das mulheres. Segundo, aqui nós não fazemos lobby, nós fazemos luta política. E não só aqui na Câmara dos Deputados, como também fora da Câmara dos Deputados. Aliás, eles têm medo, deputado Alberto Neto, porque eles veem a fortalecimento da luta das mulheres. E há tanta hipocrisia que o mesmo deputado antes dizia sistematicamente estar preocupado com a erotização e a violência contra crianças e adolescentes. Quando, na verdade, a lei de alienação parental tem sido usada para, inclusive, obrigar crianças a conviver com genitores abusadores e ou violentos. Porque foram vários casos, não foi um nem dois. Uma síndrome que não existe. A Organização Mundial da Saúde não reconhece, porque não existe a tal síndrome criada por alguém que é questionado, inclusive, sobre a sua própria conduta, lá um estadunidense. Segundo, uma preocupação legítima dos crianças e adolescentes viverem e terem convívio familiar apesar da separação, foi o artifício usado por aqueles que queriam revitimizar, silenciar ou até proibir mulheres de falar sobre casos de violência doméstica sofrido pelos genitores, e com isso a guarda delas ter sido tirada pelo judiciário. E, além da violência para as mulheres, para as mães, e eu sou mãe, nem imagino o que seria viver um dia, 2 dias, sem poder conviver com a minha dandarinha, nem imagino. E ainda não é permitida conviver justamente por abordar uma situação de violência. Portanto, olha o risco dessa criança. No Rio Grande do Sul, nesse ano, 3 crianças foram assassinadas pelo genitor para atingir as mães. É o feminicídio triplo. É o infanticídio, o assassinato de crianças, e é dilacerar uma mãe por dentro. O menino Theo, que infelizmente foi jogado da ponte pelo pai. Um casal de gêmeos, que o pai pelo genitor, exatamente, porque não é pai quem faz isso, jogou sobre um caminhão e os 2 gêmeos morreram. E, na prática, a lei da alienação parental poderia ser usada para proteger esses genitores. Porque até a mãe provar o abuso, isso demora muitas vezes durante o judiciário. Uma lei arcaica que não existe em nenhum lugar do mundo, que tem sido para vitimizar mulheres, de uma síndrome que não existe, não é reconhecida pela OMS, que inclusive a ONU Mulheres falou que é preciso revogar, a Defensoria Pública de São Paulo falou que é preciso revogar a lei. Nós estamos falando de crianças obrigadas a conviver no círculo de violência por conta de uma legislação que, lamentavelmente, tem revitimizado mulheres e protegido agressores. E é tão demagógico que, depois do vídeo do Felca, aqueles mesmos que não querem regulamentar as redes sociais para obrigar a tirar discurso de ódio, inclusive violência contra crianças e adolescentes, vêm dizer que defendem crianças e adolescentes e, de novo, obstruem a lei de alienação parental. Eu vou para a reunião às 3 horas defender nomes para essa audiência pública, mas eu quero dizer, e peço só 30 segundos, educação, quero dizer nesses 30 segundos que eu vou na reunião.
porque foi o encaminhamento do presidente que pautou de forma sistemática o projeto aqui. Mas as mulheres brasileiras estão cansadas de audiência e tecido e essa lei seguir vigorando e ela não ter sido enfrentada pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Constituição e Justiça. Os coletivos de mães estão mobilizados e eu quero parabenizar essa mobilização das mulheres brasileiras. Vamos seguir firme, porque nós vamos vencer essa luta. É pelas crianças, é pelos adolescentes, é pelas mulheres. Mas a gente precisa seguir firme, organizando a mobilização, construindo essa audiência já, que foi o caminho encontrado para poder enfrentar a lei aqui na CCJ, mas eu estou convicta de que nós venceremos essa batalha no final. Só corrigindo, a reunião será às 15h30 na sala da CCJ, sala do presidente da CCJ, não é isso? Pastor Henrique. Pastor Henrique Vieira, 8 minutos. Obrigado, senhor presidente. A regulação das plataformas digitais, que são as empresas mais ricas e poderosas do mundo hoje, é algo fundamental para defender crianças e adolescentes, para defender a democracia, inclusive a liberdade de expressão. Do jeito que funciona hoje, é que está problemático e todos os dias produzindo violências e censura. Vou dar um exemplo. Imagina um auditório em que tem 100 pessoas ali dentro. Cada pessoa com um microfone falando, todas ao mesmo tempo. Então tem essa sensação de liberdade. Todas as pessoas dentro de um auditório, cada uma com um microfone falando ao mesmo tempo. Mas vamos melhorar esse exemplo. Vamos imaginar que o dono desse auditório, ele é que determina o volume e, portanto, o alcance de cada microfone. Então tem 100 pessoas falando ao mesmo tempo dentro de um auditório, mas tem um dono do auditório, um dono dos microfones, e ele é que decide o volume e o alcance de cada microfone. A pergunta é, quais os critérios que ele utiliza para dizer assim, essa voz vai mais longe, essa voz vai menos longe? A partir de quê? Ou seja, do jeito que funciona hoje, pegando esse exemplo, as plataformas não têm transparência na operação do algoritmo. Portanto, não tem transparência em quais os critérios utilizados para que uma publicação chegue mais longe ou menos longe. Vamos dar um outro exemplo. E se, numa sociedade capitalista, o fator dinheiro contribua com isso? Quem tem mais dinheiro, o dono decide que essa voz chega mais longe, paga, patrocina isso. Quem tem menos dinheiro, a voz chega menos longe. Ou seja, hoje a operação das Big Techs não tem transparência na operação do algoritmo. Consequentemente, esse jeito é que está continuamente produzindo censura sem que a gente tenha acesso a essa lógica, como opera e quais são os critérios utilizados. Esse é um ponto absolutamente fundamental. Mas tem um outro ponto fundamental nesse debate. Infelizmente, discursos de ódio mobilizam. Discursos de ódio engajam. E dentro da lógica das plataformas, quanto mais engajamento, mais mobilização, mais gente, mais publicidade, mais monetização. Então eu posso concluir que o discurso de ódio é lucrativo para as Big Techs. Mas eu posso chegar a uma outra conclusão. As Big Techs têm formas de identificar padrões de uso, de busca, de consumo e de comportamento. Vou dar o meu exemplo, Fernanda. O maior clube do Brasil, como você sabe, o Flamengo, que hoje joga contra um outro clube lá do Sul, Internacional de Porto Alegre. À medida que eu busco Flamengo, começa a ser sugerido para mim o quê? Postagens, informações relacionadas à minha busca, ao meu padrão, Flamengo. Ou seja, todos nós sabemos, e temos exemplos disso, as Big Techs têm como identificar padrão e, a partir desse padrão, direcionar conteúdo. Ok, faz parte da dinâmica, da possibilidade dessa tecnologia. Mas o que está acontecendo? E para entrar no debate da adultização de crianças. Discurso de ódio mobiliza e engaja, infelizmente. Há um padrão nessa busca, infelizmente.
Só que as Big Techs reproduzem esse direcionamento para discursos de ódio. Isso é bizarro, gente. Porque uma coisa é você buscar um clube do coração, uma informação sobre qual é o filme que você vai ver no cinema aquela semana, ou uma pesquisa histórica, ou um entretenimento tranquilo. Outra coisa é pedofilia. Outra coisa é discurso de ódio contra mulheres e meninas. Outra coisa é incitar crianças à ideação suicida e automutilação. E as Big Techs tratam esses conteúdos como mais um conteúdo que pode ser mobilizado, engajado, monetizado e direcionado. Isso é bizarro. E quando a gente tenta regular para que discursos de ódio e práticas criminosas não possam circular livremente no ambiente digital, a extrema-direita consegue a proeza de chamar isso de censura. Mas pedofilia não é liberdade de expressão, é crime. Mas discurso de ódio contra meninas não é liberdade de expressão, é crime. Mas organizar no ambiente digital um ataque violento à escola não é liberdade de expressão, é crime. Então, regular as Big Techs tem a ver com transparência, tem a ver com democracia, tem a ver com mais liberdade de expressão, em um certo sentido, e inibir crime e discurso de ódio em outro sentido. Um outro elemento que eu quero colocar aqui na parte final é muito sensível. Infelizmente, todos os dados apresentam isso. Conversava aqui agora com a deputada Fernanda, que a maior parte das violências sexuais também contra crianças vem do ambiente familiar ou de uma rede de pessoas conhecidas. Ou seja, quem a criança deveria ter como proteção acaba sendo uma ameaça. Olha que tristeza. Por isso que pensar família não é pensar genericamente família. Família não é um dogma. Família tem que ser um ambiente de cuidado, de carinho, de proteção, de respeito. Muitas famílias, lamentavelmente, constituem um espaço mais perigoso para uma menina e para uma criança. Isso é triste. E por isso a comunidade escolar é tão importante. E por isso a educação de gênero nas escolas é muito importante, sim. Porque na educação de gênero, que a extrema-direita, por fake news, maldade, malícia ou ignorância, chama de ideologia de gênero, tem nada a ver, isso é invenção maldosa. O que nós queremos é que no ambiente escolar, crianças e adolescentes possam até ter mais informações para que possam identificar um abuso, um toque indevido, uma intimidação, uma palavra que não pode ser naturalizada e possam ter, além de informação, formação e mais repertório emocional, um ambiente até para denunciar, para chegar na escola e encontrar na comunidade escolar um lugar até para denunciar uma violência que aconteça em casa. Então, olha como a regulação das redes é importante. Olha como a educação de gênero e sexual nas escolas é importante para a proteção da integridade física e emocional e o pleno desenvolvimento livre e seguro das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Esse é o debate que sempre fizemos e continuaremos fazendo de forma política, pedagógica e preocupada com a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Obrigado, presidente. Obrigado. Deputado Patrus, o senhor concede 1 minuto para a deputada Sami antes de começar o tempo de liderança? 1 minuto. Agora sim. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Patrus, pela sua gentileza. Bem rapidamente, é porque eu também sou autora do projeto 2812 de 2022, que visa revogar a lei de alienação parental. Eu quero cumprimentar o presidente e o compromisso do presidente Paulo Aze para que esse projeto possa ir adiante. Hoje foi feito o pedido de vistas, mas nós já poderíamos ter enfrentado e aprovado esse tema já há muitas sessões, não fosse a obstrução de alguns parlamentares. E eu quero registrar que hoje faz 15 anos que morreu Joana Marcenal, que foi a primeira vítima fatal da lei da alienação parental. Ela faleceu no dia 13 de agosto de 2010, logo após a reversão de sua guarda, e ela foi
a guarda dela foi passada para o genitor, que a assassinou. Dias depois de ter conseguido a guarda que estava com a mãe dela. E justamente a denúncia que essa mãe fazia é de que ele era um abusador e ele se utilizou... Para concluir, obrigada. Ele se utilizou dessa lei que, infelizmente, hoje é o principal instrumento dos abusadores para seguirem abusando dos seus filhos, para ter a guarda da menina, a assassinou, e esse caso vem vitimando muitas outras crianças e adolescentes brasileiras, e é por isso, por ela e por tantas outras crianças, que a gente pede a aprovação dessa lei aqui na CCJ. Aliás, da revogação dessa lei na CCJ. Obrigada. Tempo de liderança, deputado Patrus Ananias. Deputado capitão Alberto Neto, que preside os nossos trabalhos, quero saudar também todas as e os colegas parlamentares aqui presentes. Quero também prestar aqui as minhas homenagens e agradecimentos às servidoras e servidores dessa comissão que possibilitam os nossos trabalhos e saudar todas as demais pessoas presentes da nossa assessoria e de outras assessorias parlamentares aqui presentes. Eu considero que nós tivemos hoje um dia, final de manhã, começo de tarde, com boas discussões. Aprovamos projetos importantes na defesa da vida, na defesa da integridade física, psíquica, emocional, espiritual das nossas crianças e adolescentes. É bem verdade que os colegas parlamentares da direita falaram bastante, no sentido de, eu fiquei com a suspeita, posso estar enganado e gostaria de estar mesmo, mas fiquei com a suspeita de que estavam tentando protelar e evitar que chegássemos ao final das nossas boas discussões. Mas eu vi aqui hoje, presidente, colegas parlamentares, eu vi agressões e provocações contra o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, contra a esquerda, o que eu chamo com muito afeto, a nossa esquerda democrática, sempre comprometida com os valores humanos, éticos, sociais, ambientais, o governo do presidente Lula. E é claro, ou os governos, né, do nosso partido, e é claro que essas falas bateram em mim, né, filiado do Partido dos Trabalhadores há 45 anos, né, fui vereador em Belo Horizonte. Como vereador em Belo Horizonte, eu fui o relator da Lei Orgânica de Belo Horizonte, que continua em vigor até hoje, o que mostra o nosso compromisso com as mais amplas variedades das políticas públicas e do bem comum, incluindo aí as crianças, adolescentes, sempre presentes no meu coração e nas minhas mais fortes intenções de solidariedade. Fui prefeito de Belo Horizonte e, como prefeito, fizemos um trabalho muito voltado para as crianças e adolescentes de Belo Horizonte, especialmente as crianças e adolescentes pobres, de rua. Retiramos todas as crianças e adolescentes que estavam vivendo ou buscando sobrevivência nas ruas de Belo Horizonte, um trabalho histórico. Priorizamos a educação, a saúde, implantamos em Belo Horizonte o orçamento participativo, as pessoas decidindo democraticamente onde e como aplicar o dinheiro público. Implantamos em Belo Horizonte novas políticas públicas, como, por exemplo, a segurança alimentar, as políticas públicas voltadas para a assistência social e, como eu disse, reiterando, priorizando as áreas mais tradicionais relacionadas com a educação, com a saúde, mas também com a cultura e com a urbanização da capital das Minas e dos Gerais. Fizemos um trabalho histórico em Belo Horizonte. Não tinha reeleição naquela época, mas vieram herdar o nosso mandato, o nosso vice-prefeito, saudoso deputado, hoje falecido, esteve aqui também nesta casa, Célio de Castro, e depois, pelo nosso então secretário da Fazenda,
Fernando Pimentel, houve uma sucessão de governos petistas em Belo Horizonte a partir da histórica gestão que nós fizemos. Ética, transparente, orçamento participativo, governo com as pessoas. Eu tenho orgulho, senhor presidente, colegas parlamentares, de transitar pelas ruas de Belo Horizonte, recebendo sempre manifestações de apreço e de respeito. Fui depois, nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, históricos mandatos, e ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Consolidamos o programa Bolsa Família, integramos o programa Bolsa Família com as políticas públicas da segurança alimentar, da assistência social, integrando também com as políticas públicas da educação, da saúde. Fizemos um trabalho histórico que levou o Brasil a se afastar pela primeira vez do mapa da fome. Fome essa que, infelizmente, depois voltou. Em um governo em que eu respeito as pessoas que o apoiaram, colegas parlamentares, mas um governo que efetivamente, os dados históricos estão presentes, não priorizou as pessoas, as famílias, as comunidades empobrecidas, não priorizou com políticas públicas as nossas crianças e adolescentes. Fui depois por um período menor, porque veio o golpe que afastou, no segundo mandato da presidenta Dilma, ministro do Desenvolvimento Agrário. Estou aqui nesta casa cumprindo o meu 4º mandato como deputado federal. E quero dizer com muito orgulho, àqueles que nos agrediram aqui hoje, não tenho um processo administrativo nem judicial contra a minha pessoa. Nenhum. Tive um no Tribunal de Contas de Minas, que foi devidamente aprovado ao final, quando nós tivemos na Prefeitura de Belo Horizonte fizemos uma avaliação, né, fizemos esse processo, né, de escolha com relação à saúde, escolha de equipamentos médicos. Aí houve um recurso de uma empresa que não ganhou. Eu perguntei à nossa consultoria jurídica, o que vai acontecer aqui agora? Aí você pode demorar um ano e meio. Deixar os hospitais, os postos de saúde, expor a vida das pessoas, expor a vida das crianças e adolescentes, não era possível. Então, com a maior seriedade, chamando as instituições, as entidades ligadas à saúde, nós fizemos as escolhas necessárias para depois realizarmos o orçamento, realizarmos o processo judicial administrativo da escolha dentro dos critérios legais. Então, eu quero dizer isso aqui hoje, porque foram tantas provocações, como se nós fôssemos um bando de bandidos, de incompetentes. E é com muito orgulho que eu estou aqui, como deputado federal, e tenho, sim, orgulho da minha trajetória, orgulho de ter servido nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, e acompanhando agora o seu governo também, sempre em busca de novos horizontes e de novas possibilidades para o país, enfrentando neste momento esse desgoverno que eu considero extremamente perverso dos Estados Unidos, infelizmente com a adesão e solidariedade de muitas e muitos brasileiros, brasileiras do campo da direita, daqueles que querem submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos e, vale dizer, aos interesses do capital, do dinheiro, quando nós queremos uma pátria livre, soberana, que tenha como prioridade o povo brasileiro. Nós constituímos aqui também na Câmara, iniciativa nossa, do nosso mandato, a Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. E é isso que nós estamos afirmando hoje na nossa grande e querida pátria brasileira, afirmando a nossa soberania, defendendo as riquezas do nosso subsolo, enfrentando o desafio, sim, porque os donos do capital e aqueles que os representam aqui no Brasil, os donos do poder, como estamos vendo nos Estados Unidos, não entregam os pontos. Querem ganhar e ganhar mais. E nós queremos, colegas parlamentares, cada vez mais servir intensamente a brava e boa gente brasileira.
Obrigado, presidente. Muito obrigado, colegas. Fiquei no tempo rigoroso.